Então é Marcos, capítulo 4, eu leio o versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, mais uma vez na tua presença pedimos: fale conosco mais uma noite, que essa palavra traga paz aos corações, traga ânimo e também traga um despertar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Perdoe a leitura meio embaçada, essas letras estão diminuindo aqui para mim, pastor Pablo, não sei o que está acontecendo, eu estou com óculos, hein? Eu estou achando que eu preciso fazer uma visita no oftalmo quando puder. Meu Deus, me perdoe. E eu tenho um rascunho aqui, que a letra é menor ainda, Deus me ajude. Queridos, existem algumas verdades que são imutáveis. Parece um pleonasmo, verdade é imutável, mas tem pessoa que fala: cada um tem sua verdade. Mas o que eu vou apresentar para vocês nessa introdução é que existem verdades imutáveis e incontroláveis. Grava isso. Existem verdades na vida. Você pode pegar essa introdução, ou a pregação inteira, melhor ainda, e passar para um ateu. A grande maioria das verdades que eu vou falar agora, ele vai ter que concordar. Talvez nem todas, mas grande parte dessas verdades que eu vou falar agora, não tem como alguém discordar. São fatos. Então, existem fatos. Existem verdades imutáveis, incontroláveis. Uma delas: somos pecadores. Isso é uma verdade. Isso não tem como você falar: eu nunca mais vou pecar. Não dá. Eu nunca mais vou falhar. Não dá. Se você está ouvindo essa mensagem e não é cristão, não pratica, e de repente nem crê em Jesus, eu te desafio a falar: a partir de hoje, eu tenho o controle da minha vida, não tem essa de Deus, não tem nada a ver de Bíblia. Eu não vou errar mais. Não tem como. Isso aí é na vida. Você vai falhar com alguém, você vai pensar mal em algum momento, você vai falhar, você vai pecar. Isso é uma verdade incontestável, isso é uma verdade imutável. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nessa carne que perece, somos pecadores. Somos falhos, erramos. Isso a Bíblia já está dizendo há muito tempo. Por exemplo, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você que tem um filho pequeno, você sabe muito bem, você não ensina o que é errado para o seu filho, pelo menos em tese não, mas não precisa. A criança lindinha, bonitinha, fofinha, gorduchinha, ela erra, ela mente. Eu tenho uma filha de 4 anos, mas quando ela tinha 1, ela já mentia. Filha, você fez isso? Não. Está lá com a boca melecada de chocolate. Você pegou o chocolate? Não. E a boca melecada, achando que poderia enganar e tudo mais. Então, nós já nascemos assim mesmo. Somos pecadores, isso é uma verdade, ok? Somos falhos. Você não consegue, até gostaria de falar: eu não vou pecar nunca mais, até que Jesus volte, ou até que eu morra, ou sei lá. Não dá. Eu não estou defendendo o pecado. Aí você leia Romanos, trabalhe em Romanos, você vai ver que a graça superabundou onde abundou o pecado, e que nós temos que lutar, e quem está em Cristo não vive pecando, está tudo certo. Mas o fato é, nós pecamos. Essa é uma verdade. Outra verdade: somos limitados. Há limite em nós. Isso é uma verdade. Você não tem como discordar disso. Não, eu sou ilimitado. Não, não é. Somos limitados. Nós sequer sabemos o que acontecerá daqui 5 minutos.
A Bíblia diz, por exemplo, em Tiago 4, eu vou ler algumas eu vou citar, outras eu vou ler, tá bom? Então, por exemplo, Tiago 4, vamos ler do 13, vai. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e lá contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, em lugar você deverá dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Por isso que o cristão fala muito, se Deus quiser, eu vou. Se Ele quiser, nós não sabemos. Se te contassem há 2 anos atrás, que você viveria o que você está vivendo hoje, que o mundo viveria o que está vivendo hoje, você acreditaria? Você talvez surtaria, não sei. Não acreditaria. Nós somos limitados, nós somos fracos, nós não temos poder de dizer, estarei em plena saúde até meus 99 anos. Amanhã vou contratar, amanhã vou comprar, amanhã vou vender. Vivemos um tempo que mais do que nunca isso é totalmente impossibilitado. Logo, é fato, Jesus fala em Mateus capítulo 6, eu não vou ler por conta do tempo, versículo 7. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia a mais na sua vida, ou pode determinar coisas que estão além da sua capacidade? Com todo o intelecto que você tem, você não consegue saber o que vai acontecer daqui 10 minutos. Qual será o seu destino? Quanto tempo você vai permanecer vivo? O que vai acontecer de bom ou de ruim na sua vida? Então isso é uma verdade. Nós falhamos, nós somos limitados. Outra verdade, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Isso é um fato. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez. E depois disso o juízo. Nós vamos morrer. Eu não quero trazer um alarde, eu não sei se te avisaram, mas você vai morrer. A sua carne vai perecer. Isso pode acontecer com você com 120 anos ou amanhã. Não sabemos, oramos e pedimos a Deus que demore, que o Senhor nos permita viver na terra, superar as dificuldades da vida, superar todo esse vírus, mas superando ou não, morreremos. Isso é uma verdade. Não tem como alguém dizer, não, decidir não morrer. Eu decidi, eu tenho o controle. Não. Isso são verdades imutáveis e incontroláveis. Essas verdades que eu estou dizendo não mudam. E essas verdades que eu estou dizendo, você e eu não temos controle algum. Somos pecadores, somos limitados, vamos morrer. Outra verdade. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E toda língua vai confessar Jesus. Presta atenção. Isso é uma verdade imutável e incontrolável. Ainda que um ateu agora, até aí eu estava concordando, pastor, mas agora eu saio dessa live, saio dessa pregação, porque daí você vem falar de Jesus, que todo joelho, meu querido, minha querida, pode passar para quem você quiser, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Um dia, ou agora, nessa palavra você pode se render a Cristo, ou um dia na vida, nem que seja na volta de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Por exemplo, Filipenses, confessar Jesus, se dobrar Jesus. Filipenses capítulo 2, rapidinho, esse eu preciso ler, porque isso é glorioso, é maravilhoso. Filipenses 2, 8, está dizendo sobre Jesus. Jesus, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e mais, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer, inclusive vai acontecer para todos. Por exemplo, Apocalipse 1, 7, Jesus está dizendo, Apocalipse 1, 7, eis que venho com as nuvens, e eis que vem com as nuvens, é uma referência sobre Jesus, todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí eu poderia ler
Apocalipse mais adiante, eu poderia ler João, eu poderia ler várias passagens de que haverá um momento que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Se for aqui em vida, em arrependimento, você dobra o teu joelho e você confessa Jesus para a salvação da sua alma. Se você viver uma vida longe de Cristo, fora da vontade de Jesus, em algum momento, se você estiver vivo na volta dele, mesmo que você seja o maior dos pecadores e ateus, você vai dobrar o joelho, você vai confessar. Inclusive, a Bíblia diz, não dá tempo, mas eu posso tentar achar aqui, isso é muito forte, em Apocalipse, quando se abre o 6º selo, se eu não me engano, que os poderosos, os valentes da terra, aqueles que não estavam nem aí para Jesus, se esconderiam nas montanhas dizendo, caia sobre nós, porque a ira dele está vindo. Porque quando Jesus voltar, ninguém vai estar, eu não sabia, todos saberão. E todos lembrarão, e vão dizer, agora é tarde. Então toda a língua vai confessar, igreja. Todo joelho vai se dobrar. Isso é uma verdade imutável. Essa é uma verdade que você não tem controle. Diante dele, seu joelho vai dobrar. E a minha oração é que seja agora. Que seja já. Que eu e você dobremos nossos joelhos, abramos a nossa boca, o nosso coração e fala, Senhor, eu confesso que o Senhor é Jesus na minha vida, que o Senhor é Salvador, Jesus, na minha vida. Eu dobro meu joelho em reverência, sim, ao Senhor, porque aqueles que zombam, aqueles que estão distantes de Cristo, vão dobrar o seu joelho em algum momento. Isso é uma verdade. Mais uma verdade, rapidamente. Somos pecadores, limitados, vamos morrer, o nosso joelho vai dobrar. Se não for agora, vai ser na vinda dele, mas vai ser tarde, que seja agora. Toda a língua vai confessar, isso é uma verdade. Isso não dá para você mudar. Eu estou assim, repetindo porque eu estou dizendo algo incontestável. Isso é Bíblia, isso é palavra, e não tem como contestar isso. Isso vai acontecer. Eu creio no Buda, eu não creio em nada. Eu creio no Hare Krishna. Você vai dobrar o joelho para Jesus Cristo, ponto. Isso não é porque o cristão é absolutista, porque nenhuma palavra de Jesus caiu por terra. E hoje o que nós vivemos, Mateus 24 já dizia, sobre peste, sobre tribulações. Nós estamos vivendo e a Bíblia não errou em nenhuma das suas promessas, e não errará também nisso. Não errará. Dobraremos o joelho, confessaremos. Mais uma realidade, mais uma verdade. Essa, se você não concorda, com o devido respeito, não muda em nada. É uma verdade imutável. É uma verdade que você não tem controle, nem eu. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Apesar de pecadores, apesar de limitados, existe algo dentro de nós chamado Espírito. O Espírito nosso mesmo, do ser humano que Deus deu, com o seu sopro. Somos alma vivente. Um dia sim morreremos, pereceremos, mas ressuscitaremos com o corpo glorificado. Alguns ressuscitarão para o juízo eterno, outros ressuscitarão para a vida eterna. Mas todo ser vivo da face da terra e que já pisou nessa terra é eterno. O seu espírito vai continuar vivendo, ou na eternidade da glória do céu, ou no lago de fogo, que é a segunda morte. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu poderia ler, isso você vai encontrar na Bíblia inteira, mas eu separei aqui, por exemplo, deixa eu ver se está fácil aqui, João 5, palavras do próprio Jesus, João 5, o Evangelho de João. Vamos lá. Você e eu somos eternos. Você e eu, o capítulo é João 5, o versículo, vamos lá para a gente ser rápido, 28. João 5, 28. Jesus está dizendo, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isso é fato. Somos eternos. Quando morrermos, nosso corpo vai perecer na terra. Eclesiastes 2:7 diz que o homem voltará ao pó. Você ouve muito isso em enterro, né? E o espírito volta a Deus que o deu. O homem vai para o pó. O homem o quê? Nossa substância, nossa carne. Mas é como se fosse uma casca. O espírito,
ele volta a Deus que o deu. E ele volta para Deus para salvação eterna ou para perdição eterna. Mas é eterno. Não existe a aniquilação da alma. Existem veias teológicas que acreditam no aniquilacionismo da alma. Mas isso não se prova verdadeiro, porque Jesus sempre fala, ali haverá, no caso do inferno, choro e ranger de dentes. Então existe uma teologia que acredita que você é salvo, você está com Jesus eternamente. Mas se você não está em Cristo, você vai ser aniquilado. Eu até gostaria que fosse verdade isso aí. Porque as pessoas vão perecer no inferno, de fato. Mas a Bíblia inteira não mostra isso. Ela mostra que a segunda morte, lago de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém que está aniquilado, que não existe, chora e range os dentes? Não. Então o nosso espírito, ele é eterno. Isso não é terror, gente, calma, existe uma palavra de promessa para você. Isso é Bíblia, é Bíblia. Não adianta a gente pregar um evangelho que passe a mão na sua cabeça dizendo que você é o melhor do mundo. Não, nós somos pecadores, limitados, nós vamos morrer. Nós vamos dobrar os joelhos para Jesus. E nós somos eternos. O destino da sua eternidade tem muito a ver com a sua entrega. Para quem você está se entregando? Para você mesmo? Para o mundo e o seu sistema? Ou para Jesus Cristo, que é a porta, que é o autor da vida, que é o criador de todas as coisas? Então todas essas verdades são imutáveis e incontroláveis, ok? Não tem como você mudar nenhuma das verdades que eu disse aqui. Não tem como você controlar. Eu resolvi, deixa eu ver, morrer. Não vou controlar isso. Vou apertar um botão, não vou morrer. Não tem como. Não vou dobrar meu joelho para Jesus. Mas vai. Mas vai. Não vou confessar. Minha língua nunca confessará Jesus. Vai. Vai confessar. Vai confessar. Espero que seja já. Mas um dia vai. Não suportaremos tamanha glória de Deus. E Ele virá, quando Ele vir entre as nuvens, confessaremos, esse é o Senhor, Ele é o Senhor. Vi os céus abertos, eis um cavalo branco, e ali Jesus está, conforme Apocalipse 19, e por aí vai. São verdades. Para todas essas verdades, existe só uma resposta. Para tudo isso que nós lemos, só uma resposta para nortear a tua vida. Um consolo, uma porta, uma salvação, é Jesus. Para todas as verdades aqui, se você é um pecador, Ele te redime do seu pecado. Ele se fez maldito por você na cruz do Calvário, e ali Ele levou o seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, que tira o pecado do mundo. Então pode ficar tranquilo, se você está em Jesus, sim, você é pecador, mas você tem um advogado junto ao Pai, isso é João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, salvo engano, que intercede por você. Ele é a propiciação do seu pecado, Ele teve paz com Deus, fez paz com Deus para você em relação a Deus. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é o Salvador, Ele te livra do seu pecado, se você estiver nele. Se você está vivendo de maneira limitada, você já entendeu que você é limitado, se você olhar os olhos para os montes, seu socorro vem, que é Ele. Se você se espelhar nele e olhar para Ele, o limite se expande, porque você está nele. E aí vai, eu vou morrer, pastor, você tem vida eterna em Jesus Cristo. E o joelho, se você se dobrar agora em Jesus Cristo, se você confessar agora, é diferente. E a eternidade, eu não tenho como mudar? Não tem como mudar. Mas você poderá passar a eternidade inteira num lugar sem dor, sem lágrimas, sem angústia, sem vírus, sem nada, se estiver em Jesus Cristo. A resposta, a chave é Ele. Pastor, glória a Deus. Eu já sei disso. Eu sei, por exemplo, esse texto lindo de Colossenses, não dá tempo de eu ler, mas por favor, leia na sua casa. Colossenses 1, você conhece muito bem. Está falando que, versículo 13, Jesus nos tirou da potestade das trevas, ainda bem. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então eu sou pecador, mas nele eu tenho a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele.
Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha nele a preeminência, porque foi do agrado do Deus Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, a vós também, que no outro tempo erais estranhos, não éramos assim, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, glória a Deus, no corpo da sua carne, pela morte, porque perante ele, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, como pois, aí, até o inculpável, já estava lendo outra parte. Esse Jesus, ele é a chave, ele é a porta, ele é o Salvador. Todas as nossas incertezas, pecados, limitações, a nossa morte, a nossa língua confessando, o nosso joelho dobrando, a nossa eternidade está condensada e afunilada nele. E quando eu entro nesse texto de Marcos capítulo 4, que nós lemos e você conhece, da tempestade, o que isso poderia ter a ver, pastor? Os discípulos na tempestade, eles se depararam com algo incontrolável. Incontrolável. Eles estavam lá, Jesus no barco, vamos passar para outra margem. Eles entraram e veio um vento. Veio uma tempestade que eles não tinham controle. Eu não quero que tenha tempestade. Eles não tinham esse controle. Eu acabei de falar de verdades incontroláveis para nós, imutáveis. E o que os discípulos estavam vivendo nessa tempestade era algo incontrolável. Eles não poderiam dizer, não, tempestade, não venha. Não poderiam. Talvez com muita fé, talvez o nome de Jesus, talvez. Porque Jesus também repreende a fé deles. Mas até então, não poderiam dizer. Eles estavam numa situação incontrolável. E não é assim a nossa vida. A maior parte das coisas que passamos, momentos que nós vivemos, incontroláveis. Aconteceu um descontrole. Eu perdi a rédea. Se você tem Jesus Cristo no seu barco e coloque o barco como uma vida, você e eu só precisamos tomar uma decisão. Entender que Ele está no meu barco e que eu estou no descontrole e que eu não tenho o que fazer. Eu não entendo. Eu não sei como resolver. São coisas que parecem que são imutáveis e incontroláveis. Mas você só precisa entender uma coisa. Jesus está no seu barco, e geralmente, se eu perguntar agora, vamos tirar do campo da metáfora e falar assim, você crê que Jesus Cristo é poderoso? 100% eu acredito dessa live vai dizer sim. 100% dos que estão aqui, que são pouquíssimos, sim. Mas eu te faço outra pergunta. Esse poder dele está adormecido ou acordado? Esse poder que você crê, pastor, tudo que você falou aqui eu creio, e eu poderia dizer outras verdades, que ele vai vir, que ele virá, que ele voltará, isso ninguém consegue mudar. Ninguém vai dizer, Jesus, não voltem, porque eu estou dizendo, não, ele vai voltar, e está tudo certo. Mas a pergunta é, se ele está no barco, se você crê em tudo isso, a pergunta é, ele está no barco dormindo ou acordado? Ativo ou inativo? Qual é o estado de Jesus Cristo, que é a resposta, que é a chave, que é o Salvador? Qual é o estado dele? Qual o status dele na sua vida agora, nesse exato momento? É de inatividade ou de atividade? Quem fala mais alto no seu barco e traduz barco como vida? O que fala mais alto? O medo, a insegurança, a tempestade, a incerteza, o vento ou Jesus Cristo, que propositalmente... E eu defendo, isso você não precisa crer. Agora, é uma opinião minha, não precisa crer nisso. Mas eu defendo que Jesus ele tem um senso de humor interessante. Pensa na cena, ele entra no barco, ele pega um travesseiro, está aqui na Bíblia. E ele vai na popa, na pontinha do barco e deita. E vem a tempestade. Você acha mesmo, agora é a minha opinião, que ele estava dormindo? Hein? O vento, porque é homem, tá? Jesus Cristo se fez carne, é um homem. Com aquele vento, com aquela tempestade, ele está lá dormindo? Ou ele está de olho fechado? Tudo bem, mesmo, ainda que ele esteja dormindo. Eu chamo de o sono da soberania. Essa é uma coisa que me veio na mente, o sono da soberania. A tempestade é minha.
o barco é meu, a vida é minha, tudo foi criado por meio de mim, eu vou dar um cochilo aqui. Mas esse cochilo é didático, porque se você transpor aquele barquinho, aqueles discípulos para o que você está passando hoje, às vezes não parece que Deus está quieto, dormindo, parece que Ele não responde, não parece? Seja sincero, só entre nós, não conta para ninguém. Você não tem esse sentimento? Que os discípulos chegaram em Jesus e falaram, o senhor não se importa que eu estou perecendo? Você não tem esse sentimento às vezes não? Por que parece que Jesus está dormindo? Por que parece que Ele se cala muitas vezes? Porque Ele precisa saber se o barco é dele mesmo ou não. E o barco é a sua vida. De vez em quando, segundo a soberania dele, Ele vai nos provar, nos testar, isso a Bíblia inteira fala sobre isso. Para ver se a nossa fé está naquilo que vemos, naquilo que é aparente, na tempestade que é cruel e que descontrola, você não tem mais controle, ou se você ainda está olhando para Ele, porque não foi Ele que falou, vamos passar para o outro lado. Palavras dele. Então você vai passar para o outro lado. Se Ele falou, não foi Ele que disse que estaria convosco até a consumação dos séculos, e Ele está com você. Ele está agora aí com você. Agora a pergunta é, dormindo ou acordado? Como ele está? Não dormita o guarda de Israel. Eu concordo, por isso que para mim talvez ele nem estava dormindo ali. Ou que seja, que esteja. Mas era didático ali para ele ver, será que ele encontra fé naqueles discípulos? Será que quando o Filho do Homem vir, encontrará fé na terra? Por que Jesus em todas as curas perguntei, aí você tem fé? Por que quando Jesus é acordado, para mim acordado, ele fala, eita, vocês têm pouquíssima fé, hein? Por que quando Pedro anda sobre as águas num outro lugar, e ele começa a afundar, ele fala, homem de pequena fé? Porque em cada cura ele fala, e aí, tem fé? A pergunta é, Jesus é poderoso, disponível, soberano, é a chave, é a porta, é o Salvador, é o autor da vida, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, mas esse Jesus dorme para você ou está acordado? Esse Jesus é ativo na sua vida ou está inativo? Esse Jesus é apenas algo que você crê, mas o vento, quando ele vem, ele é tão grande que eu preciso me alicerçar nos pronunciamentos do governador. Eu preciso me alicerçar no que o presidente está fazendo. Eu preciso me alicerçar se essa vacina chega ou não. E amém que chegue. Amém que Deus abençoe os governadores. Mas quando é que Jesus terá proeminência, preeminência, como nós lemos aqui na minha e na sua vida, de uma vez por todas? Quando é que você vai entender? A minha vida está na mão dele, ele é o autor da minha vida. O controle de tudo está sobre ele. Eu só preciso chamá-lo. Mestre, o senhor não vê que eu estou perecendo? Quando é que o nosso clamor vai parar de ser político, ideológico, ou um clamor até legítimo, de desespero? Mas quando é que o nosso clamor maior não vai ser, mestre, o senhor não se importa que eu estou perecendo aqui na terra? Quantas realidades Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, essa triunidade, quantas realidades na história da Bíblia Deus não mudou quando o povo clamou, hein? Quantas realidades? Veja na Bíblia, Juízes, leia o livro de Juízes, quantas vezes os homens caíam, pecavam, e eles eram suprimidos, e eles clamavam, Deus me socorre, e Deus vinha com misericórdia, e enviava um juiz para salvar, para resgatar. Quando é que nós vamos sair do campo humano, ideológico, triste que temos vivido, é fato, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos quantas variantes dessa cepa maldita está por aí, mas você sabe do seu Jesus, que está no barco da tua vida, que é o teu coração, ele está em você inclusive, o Espírito Santo habita em você. Quando é que você vai dobrar o seu joelho um pouco mais e clamar, Senhor, o Senhor não se importa que eu pereço? Venha ao meu socorro, socorre minhas finanças, socorre minha família, socorre meu trabalho, socorre os meus, socorre-me, ajuda-me, ajuda o fulano, ajuda o ciclano. Quando é que a igreja vai se levantar? E quando eu digo isso, eu sei que pessoas estão se levantando. Mas essa palavra é para você, que talvez não está se levantando. Prostrado, amedrontado, essa palavra é para mim também, que já senti medo. De vez em quando sinto, eu sou um homem.
Eu não sou nem um pouco diferente de você. Com certeza pode ter pessoas de mais fé do que eu, do outro lado, aí me assistindo ou aqui entre nós. Não tenho problema em admitir isso. Mas hoje a palavra foi incumbida nesse vaso aqui, fraco, limitado. Quando é que nós concentraremos a nossa fé, o nosso clamor, a nossa inteligência, a nossa racionalidade nesse Jesus e falar: Senhor, desperta, eu estou perecendo, desperta-me, Senhor, os meus perecem. Ou deixaremos o barco da nossa vida navegar, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Viveremos como cristãos, com um Jesus tão poderoso, velejando ao acaso? Velejando aos decretos? Velejando às incertezas? Ou entenderemos que um dia o barco da nossa vida foi assumido, o leme dele, por Jesus Cristo, e falar: Senhor, peraí, essa vida não é minha. Se o Senhor quiser tirar ela, com Covid ou sem Covid, o Senhor vai tirar. Eu vou me guardar. A Bíblia diz para a gente não tentar Deus. Se guarde, se proteja. Se possível for, se guarde. É tempo de se guardar. Álcool em gel, máscara, está tudo certo. Não estou falando contra isso. Eu estou dizendo que acima disso, o autor da vida, o dono da vida e da morte é Ele. Ele vai determinar se você estiver nele. Se você estiver ao acaso, aí é outra conversa. Está nele, Ele vai determinar o dia da sua partida ou não. E se você partir, se você está nele, você irá para Ele. Quando é que nós colocaremos isso como proeminente na nossa vida e pararemos apenas de chorar, de tentar regular as velas da nossa vida por nossa conta e falar: Senhor, eu assumo o controle, Senhor. E é interessante que os discípulos cheguem em Jesus com verdade, sabe? Mas eles acordam Jesus: Senhor, não se importa, eu estou perecendo, eu pereço. Colossenses 2,6, a gente vai caminhando. Olha o que diz, Colossenses 2,6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você recebeu Jesus Cristo? Recebi, pastor. Então começa a andar nele. Entende que não é só receber? Entende que não é só Jesus estar no barco? Porque pode ser que você o recebeu: Senhor, toma conta do barco da minha vida. Mas você não está andando nele, a tempestade é proeminente, o vento é maior, o medo é maior, e Jesus dorme. Jesus, nesse caso, está no sono da soberania. Ele tem todo o poder, mas você não clama. Ele tem toda a capacidade, mas você não foca mais nele. Ele está inativo. Ele bate na porta, ele só entra sem te abrir, gente. Ele, em todas as curas, você crê? Onde está a fé? Onde está o nosso clamor? Por isso que nós, como igreja, precisamos orar. Eu tenho orado: Senhor, tira de mim o medo, eu sou um informal, preciso sustentar minha família, não sei se esse vírus me pega, se eu sobrevivo. Parece que a gente só está esperando a senha chegar na gente, misericórdia, que me livra, mas se vir, me guarda, mas se não, me leva, não sei. Mas a gente tem que orar, a gente tem que clamar. Senhor, essa é a verdade do que eu sinto. Não adianta eu ficar: porque assim diz o Senhor, Covid, se afaste em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Quem sabe, talvez todos nós orássemos mesmo com uma fé. Você pode remover os montes, não pode remover um vírus. Mas se não temos fé suficiente para isso, não sei. Pelo menos desperte Jesus no seu barco. Clame, clame. Jesus pode ser inativo ou soberano na sua vida. Depende de você. Depende de mim. Dele sair do campo filosófico, do campo, por exemplo, eu não li, mas eu acho, eu leio a última passagem para a gente finalizar, tá, gente? Para eu não estourar aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Acredito que eu não vou achar aqui. Eu queria tanto, acho que Filipenses 2:12 mesmo. Filipenses 2:12, eu finalizo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Assim também operai
a vossa salvação. Olha que interessante, Jesus entra no nosso barco, Ele nos salva, e nós lemos 2 passagens de coisas que acompanham a salvação. Recebeu Jesus? Ande nele. Recebeu a salvação? Opere a sua salvação. Como? Mude o foco, igreja. Se precisar, desliga um pouco a TV. É fato, o que está acontecendo é fato. Quer se manter informado? Tudo bem. Mas na sua mente, que é de Cristo, ela precisa ter uma proeminência. Espera aí, o bicho está pegando, desculpa falar assim, mas eu creio que Jesus Cristo está no meu barco, na minha casa, da minha família, e Ele que veleja. Então o que eu vou fazer? Eu vou despertá-lo. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou orar pelos meus, porque eu não conheço, eu vou despertar. E com isso, a salvação sempre chega. Como? De que maneira? Não sei, mas sempre, sempre chega. Sempre chega. Então existem verdades imutáveis, incontroláveis. Tem coisas que a gente não tem poder nenhum para mudar. Mas Jesus é a chave de tudo isso. E se Ele entra no seu barco e ali está, parece que propositalmente para despertar a nossa fé, parece que Ele dorme, parece que Ele não responde, parece que Ele está inativo, porque Ele espera clamores. Ele espera uivos se for necessário. Socorre-me, Senhor. Ele espera fé. Ele espera cristãos que acreditam que de fato Ele está no barco. Ele falou que não ia abandonar. Ele falou. Isso não muda com nenhum tipo de situação. É imutável. Poderia acrescentar essa 6ª verdade. Se Ele falou que estaria conosco, Ele está conosco. E sobre isso eu quero orar para finalizar. A minha oração, eu creio que é no nome de Jesus, surtirá efeito. Mas você precisa, a partir de hoje, mudar o cenário. Está difícil? Está difícil, está complicado. Mas a gente vai ficar, está difícil, está ruim, está difícil. Meu Deus, meu Deus. Que tal começar a clamar sobre essa dificuldade específica? Senhor, eu estou perecendo. Senhor, sou teu filho, pecador, limitado. Mas sou teu filho, o Senhor disse que eu poderia clamar no teu nome. Me socorre, me guarda os meus. É sobre isso que eu quero orar. E eu finalizo. Essa é uma mensagem para você despertar, igreja. Que existem verdades que não mudam. Mas o dono, a chave de todas essas verdades é Jesus Cristo. E Ele está na sua vida. A resposta é Jesus. Está na minha e na sua vida. E nós podemos clamar. Pai, eu creio em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor habita em mim, que o Senhor habita nos meus irmãos que me assistem, aqueles que te receberam, aqueles que estiveram no seu barco, eu creio, isso não muda. Outra verdade imutável, aquele que te recebe, o Senhor habita, o Espírito Santo está em nós. O Senhor disse que se tivesse 2 ou mais pessoas, o Senhor estaria ali. Eu creio, o Senhor está na minha vida, nesse irmão que me assiste, talvez num hospital, talvez tenso, com dificuldades, talvez não de saúde, mas financeira ou emocional. Não muda, Senhor. O Senhor está em nosso barco, mas talvez dormindo, porque as dores são tão grandes, o vento é tão grande, a tempestade é tão grande, a incerteza é tão grande que a gente não tem te despertado, não temos orado e temos tido a sensação que o Senhor nem ali está, mas o Senhor está. O Senhor está. O Senhor continua habitando, o Senhor continua reinando, o Senhor continua sendo Deus. O que nós precisamos é clamar. É por isso que a Bíblia diz também, em Filipenses, salvo engano, que se nós estamos ansiosos, devemos colocar isso diante de Ti com oração, com súplica e ação de graças. É isso que nós fazemos hoje, Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida da nossa saúde, cuida do nosso emocional, cuida da nossa família. Cuide de nós, Jesus. Quantas pessoas desesperadas, amedrontadas, nós clamamos, salva-nos, Senhor. Nós clamamos, socorre-nos, Senhor. Nós clamamos, desperta, Senhor. O Senhor não vê que perecemos, Pai, e falo isso com muito temor, mas eu uso a frase dos teus discípulos. O Senhor não vê que perecemos, Senhor. Desperta e tira o medo de nós. Desperta, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tira de nós o medo, a insegurança, a incerteza. E aqueles que perderam entes queridos, consola-os, Senhor.
que dobremos nossos joelhos, que confessemos, Senhor, agora que o Senhor é Jesus, que o Senhor é Salvador e soberano em nossa vida, Senhor. Ó Pai, vem em nosso socorro, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos na fé, desperta-nos, Senhor, ajuda-nos a caminhar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.